Então, um conceito que eu quero que vocês entendam e que eu vejo que as pessoas falam sobre esse conceito, mas não entendem na prática, não entendem o que isso pode afetar na vida delas na prática, é o conceito de inflação. Por que a gente precisa saber direitinho o que é inflação, qual que é o grande impacto que uma inflação tem nas nossas vidas. Inflação, ele nada mais nada menos do que é o aumento de preço durante um determinado tempo, né? E isso, assim, essa pergunta que a gente tem, que a gente trouxe aqui nessa parte da aula para vocês, é para ver se realmente esse conceito está realmente afinado, para a gente afinar esse conceito. R$100 hoje, ele vale mais hoje do que daqui um ano, ou ele vale a mesma coisa, afinal R$100 são R$100, ou ele vale menos do que daqui a um ano, né? Qual que é a resposta correta para essa pergunta? Queria que vocês marcassem aí antes da gente dar continuidade. Saber essa resposta de bate-pronto é muito importante, porque entender que o dinheiro ele vai se desvalorizando ao passar do ano por conta da inflação, né, por conta do aumento dos preços, é muito importante para a gente ajustar várias questões da nossa vida como profissional, entender nos investimentos como que a gente tem que relacionar essa inflação, como que a gente calcula o verdadeiro ganho dos nossos rendimentos. Então entender isso ele faz toda a diferença na nossa vida, e eu vejo que muitos dentistas não entendem isso. Eles não ajustam os preços de acordo com a inflação, e isso acaba fazendo com que cada ano que passa aumente a inflação e o trabalho deles vão sendo desvalorizados perante o tempo. Então a resposta correta é R$100 hoje ele vale menos do que daqui a um ano, muito por conta da inflação, né? Com R$100 hoje você consegue comprar X coisas, daqui a um ano você não vai conseguir, provavelmente não vai conseguir, né? A não ser que a inflação nesse período seja zero ou próximo de zero. Então a mesma coisa vai custar R$100 mais alguma coisa. Então isso é muito importante para a gente dar início nesse conceito. E agora eu vou falar para você de alguns índices que medem a inflação. Tá? A gente vai começar a aprofundar nessa questão da inflação, porque isso é importante também, tanto para a vida profissional quanto para os investimentos, entender a importância desses índices, né? E o primeiro índice que eu vou falar para vocês é sobre o IPCA, tá? Que é o Índice de Preço ao Consumidor. Tá? O que seria esse índice de preço? Ele é um índice que existe, né? E ele é calculado mês a mês pelo governo. Tá? E como que é feito esse cálculo, só a título de curiosidade, né? Ele é feita uma pesquisa de preços, pega-se todos essas categorias e fazem uma diferença, né? Ver quanto que está custando moradia em determinado lugar, alimentação, saúde, faz toda uma relação, e no próximo mês faz essa mesma relação e faz uma comparação para ver se subiu, se o preço caiu, se subiu e qual que é a diferença entre esse preço. Normalmente pega-se 9 regiões metropolitanas do país, com pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos, e cria esse índice, né? E qual que é a importância desse índice? Esse índice ele vai guiar várias questões na nossa economia. Ele guia metas do governo. A partir desse índice, o governo estabelece metas, ele determina um índice para o IPCA. Então o IPCA ele tem uma meta, o governo tem a meta anual de ficar entre tanto e tanto, né? A meta atual, se eu não me engano, é 4,5%, então o IPCA, a inflação desse ano, ela tem uma meta de ficar próxima a 4,5%. Então ele determina metas, e a partir dessa mudança de preço,
ele começa a avaliar se está próximo da meta, se está alcançando a meta, se não está, se está ficando muito acima da meta, por exemplo, é sinal que está tendo o processo de inflação está sendo acelerado. Se fica na meta, se fica entre a meta, isso são bons indicadores para o governo. E alguns investimentos importantíssimos que nós vamos falar mais à frente, eles são atrelados ao IPCA. Então o IPCA, você precisa entender isso para você começar a entender sobre um dos principais investimentos que vocês vão poder ter em mãos aí para poder multiplicar o dinheiro que você possui. Então, entender que o IPCA ele está atrelado a alguns tipos de investimentos. O que isso significa? Normalmente o investimento ele rende IPCA mais alguma coisa. Então ele rende o IPCA, que é a inflação, e mais um prêmio, mais um bônus para que a pessoa tenha uma valorização acima da inflação. E o problema do profissional autônomo, que é aquilo que eu citei de uma forma superficial, mas no início. O profissional autônomo ele não entende que ele precisa pelo menos reajustar o seu trabalho pelo IPCA ou pelo outro índice que eu vou falar logo aqui na frente. Porque se não ocorre esse reajuste, cada vez que passa mais ele continua, ele vai ter que trabalhar mais para conseguir ter o mesmo poder de compra. Então, por exemplo, vamos colocar o exemplo de um dentista que cobra R$100 numa restauração. Tá? Ele cobra R$100 numa restauração no ano, vou colocar um ano hipotético aí, no ano de 2010. E aí com R$100 ele consegue comprar no ano de 2010 15 itens no mercado, itens diversos. Em 2019, por exemplo, se a restauração dele continuar R$100, dificilmente ele consegue comprar esses mesmos 15 itens no mercado. Então ele vai precisar fazer talvez 2 restaurações para poder comprar os mesmos 15 itens. Então ele vai ter que trabalhar mais para poder ter o mesmo poder de compra. Então isso é muito importante que o profissional liberal entenda que ele precisa reajustar, ele precisa ter um índice de reajuste, e eu vou mostrar para vocês ainda um outro índice e uma outra forma de fazer esse reajuste. Mas é fundamental esse reajuste. Na próxima aula ainda vou continuar falando um pouco de IPCA. Aguardo vocês, um grande abraço.